Eu boto atrás dele, quando ele sai. Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, da 19ª legislatura. Expediente do dia. Projeto de lei de número 002/2024. Altera a lei municipal de número 1141 de altera a lei municipal de 1141 de 2023, que autoriza o Poder Executivo repassar parcela de complementação ao piso de enfermagem aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, integrante do quadro do servidor do Fundo Municipal de Saúde do município de Areia, PB, de outra providência. Projeto de lei 002/2024, em terceira discussão. Em discussão, sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 003/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada ao lado direito de quem chega ao conjunto Padre Maia 1, no município de Areia PB. Projeto de lei 003, em terceira discussão. Em discussão. Projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 004/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada ao lado esquerdo de quem chega ao conjunto Padre Maia 1, do município de Areia PB. Projeto de lei em terceira discussão. Sem discussão, projeto em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 005/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada paralelamente ao ponto de mototáxi, ao conjunto Padre Maia 1, do município de Areia PB. Projeto de lei em terceira discussão. Sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 006/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada ao lado esquerdo, que chega ao conjunto Padre Maia 2, do município de Areia PB. Projeto de lei em discussão. Terceira discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 008/2024 dispõe sobre o reajuste salarial para os professores do município de Areia PB. Projeto de lei em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 009/2024 dispõe sobre a denominação da rua Severina Rodrigues, localizado no sítio Pirunga, do município de Areia PB. Em discussão. Segunda discussão. Foi em segunda discussão. Isso. Agora é o 010. Projeto de lei de número 010/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada Rua Sebastião Max dos Santos, no sítio Pirunga, do município de Areia PB. Projeto de lei em segunda discussão. Sem discussão. Projeto de lei de número 011/2024 dispõe sobre a denominação da rua localizada paralelamente à rua Maria Salomé do Nascimento Assis, do sítio Pirunga, do município de Areia, PB. Projeto de lei em segunda discussão. Sem discussão.
Projeto de Lei de número 012/2024, dispõe sobre a política municipal de saneamento básico. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de outra providência. Em discussão, saneamento básico. Senhora Presidente, demais colegas vereadores, meu boa noite. Eu solicitei a palavra só para tirar uma dúvida. No projeto, nesse projeto 12, que dispõe sobre a política municipal de saúde e saneamento básico, ele também aprova o Plano Municipal de Saneamento. No capítulo 1º, no artigo 8, aliás, no capítulo 2, do artigo 12, ele fica criado o Sistema de Informações Municipais de Saneamento. E no capítulo 3, no artigo 14, Direitos e Deveres do Usuário. São 44 artigos. E na criação, no artigo 8 do Plano Municipal, ele cita que no anexo há o plano, há esse plano municipal. Eu pergunto, secretário, se na cópia que o senhor tem aí, esse plano está anexo. Porque no que foi enviado para a gente, não tem esse plano. Então, não foi possível olhar, ler, analisar o plano de verdade, né? Porque nós sabemos que houve, ao longo de algum tempo, a realização de várias audiências públicas, não só aqui na Câmara, mas também em localidades diferentes, distritos, comunidades rurais também, e bairros da nossa cidade, até chegar nesse plano. Tenho certeza que a comunidade foi ouvida. Mas esse plano, ele está onde? No projeto, inclusive a justificativa do projeto, aliás, não tem nem justificativa, né? Os anexos. O anexo 1º diz que é o plano. Quando possível, eu quero ter acesso a uma cópia, por favor, Rosana, do plano. Se tiver em PDF, melhor, você envia só em PDF, tá ok? Porque realmente esse projeto ele é importante, mas ele foi discutido. Esse foi discutido. A população foi ouvida. É só essa solicitação que eu tinha a fazer. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto realmente é a primeira discussão, não é isso? A segunda? Vai aprovar o plano diretor do município? Plano de saneamento, obrigado. E o artigo 25 trata da prestação de serviço, do regime de concessão e tarifa de preço. E o projeto vai tratar, mais uma vez, serão adotados subsídios de tarifas e não tarifas. Vai tratar, mais uma vez, do chamado preço público. Tarifas e o artigo 14 do inciso 4 diz: a cobrança de taxas, tarifa e preço públicos compatíveis com a quantidade do serviço prestado. Ou seja, vai ser cobrado em cima do que se está oferecendo à população. Ou seja, estava faltando esse projeto de lei para que a comunidade pudesse começar a ser taxada pela cobrança da taxa do lixo e dos resíduos. E o artigo 33 do seu parágrafo único, será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifa. Claro, porque não pode ter a isenção, o município não pode deixar de cobrar a tarifa. Ou seja, de uma forma ou de outra, as tarifas vão começar a chegar nas residências, não sei se ainda este ano. A data da publicação, eu vou aqui no último artigo da lei, para que a gente possa
A lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrária. Ou seja, a partir do momento que esta lei está sendo aprovada e sancionada, a Prefeitura já está apta a começar a cobrar as tarifas de preço pelas coletas. E aí essa tabela, vereador Isoldo, ela é muito importante para que a gente possa analisar um projeto dessa natureza com 44 artigos para a gente detalhar e estudar, para a gente ver se a tabela realmente condiz com a realidade financeira do povo, para que a gente possa votar com muita tranquilidade. Senão, amanhã ou depois, vai dizer que a culpa é da Câmara que aprovou o projeto para taxar o povo dentro da sua legalidade. Eu até fiquei preocupado agora, porque já é a segunda discussão, e depois dessa discussão, não tem como mais modificar esse projeto. Não vai ter como mais modificar esse projeto. Ou seja, a próxima sessão, eu não sei, eu acho que passou despercebido, mas esse projeto era um dos projetos que a gente não poderia, senhor presidente, ter colocado na pauta hoje, para ter voltado na sequência, juntamente com o projeto dos ACS. Porque o projeto dos ACS, esse sim é um projeto de urgência que precisa ser votado hoje. Mas esse da taxação do lixo, do plano de orçamento, não tem essa urgência. Não tem essa urgência. Então, eu não sei se ainda dá tempo, os colegas vereadores, ou Vossa Excelência, suspender a discussão desse projeto. Porque esse projeto, sim, não tem urgência. Não tem urgência. E aí, quinta-feira, a gente iria discutir esse projeto com mais tranquilidade, olhar a tabela, porque não tem urgência de aprovar um projeto para taxar o povo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Não deveria ter entrado em pauta. Vossa Excelência deveria ter segurado esse projeto para não ter entrado em pauta agora de segunda discussão. Em discussão. Sem discussão. Requerimento de número 002/2024. De autoria, João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita aquisição de uma nova patroa para o município de Areia PB. Em discussão. Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 001/2024. Assunto: solicito aquisição, inserção no calendário de Areia, a data dos jogos casado e solteiro do assentamento União, que acontece no campo do Grutão, todo dia 25 de dezembro. Boa noite, senhora presidente, a mesa, os demais vereadores, a assistência presente e aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Este requerimento de entrada nesta casa é uma solicitação dos esportistas e do pessoal da comunidade de Grutão. Nós sabemos que lá, no dia 25 de dezembro, tem uma tradição com o jogo casado vezes solteiro. É uma tradição de mais de 40 anos. E já está na hora de ser colocado no calendário de evento do município, até porque é uma festa que hoje se tornou grande dentro do nosso município. E é uma tradição onde muitas famílias prestigiam aquele evento, né? Este ano que se passou, só para vocês terem ideia, depois do jogo, teve 3 atrações. O colega e vereador Jefferson, quase todo ano, participa desse jogo e nós sempre fazemos presente lá. É um evento muito bacana e é de suma importância esse evento estar no calendário do nosso município. Isso é uma reivindicação
dos moradores de lá, dos desportistas, e eu conto com o voto dos nobres colegas. Em discussão, sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 001/2024, de autoria Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicito título de cidadão arenense ao senhor Ivonaldo Mata de Medeiro. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente. Peço até desculpa a assistência presente, porque a hora também já se avança, mas como tinha pedido, o secretário tinha pedido dispensa da leitura desse requerimento, eu dispensei para poder fazer um rápido resumo desse requerimento, a qual eu solicito um título de cidadão arenense para o senhor Ivanaldo Mata de Medeiros. Ivanaldo Mata de Medeiros, nascido em 4 de junho de 78, em Jardim de Seridó, do Rio Grande do Norte. Hoje, atualmente, está como professor da rede estadual aqui do município de Areia e tem desenvolvido um trabalho junto às comunidades, na questão social e na política de inclusão, que se deve observar. Hoje ele é professor do Álvaro Machado, e passou no concurso do Estado da Paraíba em 2020, na terceira gerência regional, e foi designado para a cidade de Areia, com a matrícula tal, atualmente trabalhando em 2 escolas respectivas da cidade, no Álvaro Machado e no João Coutinho. Desses 3 anos lecionando no município, prestou serviço com várias áreas que abrangem as práticas de cultura corporal do movimento. Desenvolveu trabalho em assistência social e em escolas particulares no distrito de Mata Limpa, Usina Santa Maria, Cepilho e Muquem. Implantou no Álvaro Machado e João Coutinho os Jogos Interclasses na Semana da Pátria, nos quais tiveram os resultados muito satisfatórios por parte de toda a comunidade escolar. Porque o título de cidadão arenense ao senhor Ivonaldo Mata de Medeiros. Alguém que chegou para contribuir com o desenvolvimento da nossa terra. Alguém que já escreve nas entrelinhas da história do nosso município. Alguém que escolheu Areia para trabalhar, para morar e para desenvolver os seus trabalhos sociais, educativos, nas escolas estaduais. Então, alguém com relevância que veio para contribuir realmente com o nosso município. Digno realmente de que possamos sim aprovar um requerimento dessa natureza para que ele possa se tornar um cidadão areiense. Um cidadão areiense, claro que uma forma de gratidão, de retribuir a forma como vem desenvolvendo o seu trabalho aqui no município de Areia. Peço o voto dos colegas vereadores para que aprovem esse requerimento de título de cidadão areiense. Muito obrigado. Em discussão. Sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei de número 03/2024 dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro adicional anual aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à epidemia, no âmbito do município de Areia PB, em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto Federal de número 8.474, de 22 de junho de 2015, da outra providência. Projeto de lei 013/2024, em segunda discussão. Em discussão, sem discussão. Sem discussão. Agora eu convido o representante do SINDAB para fazer uso da tribuna. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Boa noite, e a gente de saúde tem que ser firme. Já pronto para a batalha de amanhã de manhã.
A gente não descansa. Queria agradecer pelo espaço ao Sindras, presidi o Sintab há algum tempo e tenho boas memórias, inclusive, da Câmara Municipal de Areia, da cidade de Areia. Mas hoje a gente está à frente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias regional, né? No caso, são 25 cidades. A Areia também faz parte da nossa base territorial. E queria saudar também, que a gente está acompanhado aqui, o nosso advogado, doutor Bruno, nosso companheiro Ale Leandro, os diretores locais, Clevin também é diretor do nosso sindicato. E para falar hoje de uma noite histórica para essas duas categorias. E que bom estar aqui hoje na Câmara Municipal com a presidência de um agente comunitário de saúde, presidente Ivanilda. Nós tivemos na semana passada lá em Massaranduba, e o presidente da Câmara é um agente de combate a endemias lá em Massaranduba, Lenildo, que também é nosso companheiro. Então, isso é histórico para a gente também, todo o respeito a essas duas categorias que têm avançado nas políticas públicas, principalmente de saúde, no nosso país, e eu não poderia deixar de referenciar também a nossa presidente da CONAX, Hilda Angélica, que nós trouxemos aqui para um encontro nessa cidade. Hilda é uma das pessoas mais importantes para a saúde pública, eu considero hoje, no país, porque é através dela, da nossa confederação, Cleber, que a gente tem avançado também nas pautas nacionais, e nós emendamos essa Constituição, e são poucas categorias que têm 3 emendas à Constituição, e nós, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, temos. Então, graças à nossa Confederação Nacional, hoje presidida pela Hilda Angélica, que esteve aqui, inclusive almoçou aqui e fez muitos elogios. Nós trouxemos ela para cá para o encontro, e depois, num domingo, fiz questão de trazer ela para a Areia, para um almoço, e conheceu a zona rural. Foi em alguns engenhos aqui também. Mas, para falar do projeto de lei que foi apresentado, queria dizer que nós hoje temos um projeto de lei que está sendo apresentado a essa Câmara, que é referência para outros municípios. Referência por quê? Nós aprovamos esse projeto de lei desde o ano passado em alguns municípios. Em Lagoa Seca, foi um dos primeiros o ano passado, aprovamos em Campina Grande, aprovamos em Massaranduba, e assim em alguns outros municípios. Nós verificamos, principalmente quando chega o período que é do pagamento, algumas falhas e alguns erros em alguns projetos de lei. Mas aqui nós tivemos uma abertura, e essa abertura deve-se também à categoria e à associação dos agentes comunitários de saúde daqui, mas esse projeto de lei ele é para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate a endemias. Então, na pessoa de Clever, eu queria, inclusive, que a categoria o saudasse com uma salva de palmas, pelo empenho, porque vocês podem ter certeza, Clever, desde outubro do ano passado, que entra em contato conosco do sindicato, pedindo projeto de lei, pedindo parecer jurídico, provocando o nosso jurídico lá do sindicato, para que a gente pudesse construir e implementar esse projeto de lei que chega à Câmara Municipal. Tinham muitas dúvidas, com certeza, para o pagamento, porque também a gente tem que dar tanto respaldo à categoria para receber, como legalidade à gestão para poder pagar. E essa construção é o que faz a gente chegar a um projeto de lei que eu posso dizer que é referência para outros municípios, e foi referência, inclusive, para o município de Solânia, e hoje eu recebi do prefeito de Solânia o projeto de lei que é espelhado praticamente no nosso, porque foi o projeto que a gente utilizou lá na última sexta-feira como referência, porque se ele fosse mandar um projeto de lei pelo que a gente já tinha apresentado a ele, que apresentasse o mesmo projeto de lei que a gente construiu e foi apresentado aqui. Eu queria, inclusive, saudar a gestão municipal por ter aberto as portas da prefeitura. Nós estivemos lá, Clever, eu não lembro o nome dos outros agentes que estavam lá, Clever, me desculpa, mas assim, nos recebeu a prefeita, apresentou o projeto, nós levamos o nosso jurídico, que foi solicitado, inclusive, pela prefeita municipal, um parecer jurídico, para que não houvesse nenhum problema também para a gestão. Nós construímos o parecer jurídico, sentamos com a gestão e discutimos
se havia necessidade ou não de qualquer emenda a esse projeto de lei. Quero deixar bem claro que esse incentivo financeiro adicional, esse recurso extra, essa parcela extra, ele não chegou a partir desse ano. Vocês viram aí no projeto de lei que é por um decreto de 2015. De 2015. Então, a categoria não luta por esse projeto de lei nos municípios do Brasil a partir do ano passado ou a partir desse ano. Mas o que é que tem facilitado para nós e para as gestões chegar o recurso ao profissional de saúde, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias? Foi aquilo que nós construímos em uma das emendas constitucional. O piso nacional, que é a emenda constitucional que foi aprovada no Congresso Nacional, a emenda constitucional 120, ela não trouxe só o piso nacional, ela trouxe um instrumento muito importante para a gestão e para nas nossas duas categorias, que é um parágrafo que está na lei, que diz que qualquer recurso, que é o vencimento, que é repassado pelo Ministério da Saúde para os municípios, e esse recurso repassado aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, e qualquer outra vantagem, não implica no índice da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos fora do índice daquele cálculo que é feito, que limita o município com gastos com o pessoal. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, fruto da emenda constitucional, que foi uma luta nossa, nós colocamos isso na emenda constitucional, é o que tem garantido nos municípios, e o Sindras, que representa mais de 25 municípios em apenas, nós nascemos, né? O sindicato nasceu no dia 20 de novembro. Do dia 20 de novembro até hoje, nós conseguimos aprovar, alguns municípios já tinham, Pocinhos, por exemplo, outros municípios já tinham o incentivo financeiro sendo pago, mas nós conseguimos aprovar em 8 municípios. E na Paraíba é o sindicato que mais aprovou incentivo financeiro, que eu tenho certeza que hoje aqui também nós vamos aprovar o 9º, né, nessa nossa trajetória. Solânia será o 10º, eu acredito. Então nós conseguimos por quê? Porque antes tinha esse problema. A gente tinha a maioria das prefeituras com o índice e o limite, e a folha no limite, e o incentivo não podia ser pago, porque ia incidir na folha. Então, muitos não era porque não tinham recurso, é porque ia estourar o limite da folha. Então, a gente tem conseguido, porque a gente mostra essa particularidade que é fruto de uma emenda constitucional. Então, o projeto de lei que vocês têm, ele é, inclusive, sustentado pela Constituição, pela emenda constitucional, que está na Constituição desde 2020, desde 2022, quando nós aprovamos a emenda constitucional 120. Em relação ao projeto de lei, esse projeto, repito, ele traz e corrige algumas situações que ocorreram, e eu posso citar para vocês um exemplo, de Lagoa Seca, que o incentivo financeiro, ele é baseado no valor do vencimento, que é o piso, de 2 salários mínimos, que o ano passado, até o ano passado, ele tinha um valor, que é o que deve ser pago, porque essa lei ela traz esse incentivo financeiro atualizado de 2023, porque o de 2024 só vai entrar o recurso no município em dezembro de 2024. E esse é o que diz a portaria lançada pelo Ministério da Saúde. Então, lá em Lagoa Seca, por exemplo, não tendo alguns dispositivos que tem nessa lei, houve descontos nesse recurso. Em Campina Grande a gente corrigiu, e aqui na lei municipal também a gente conseguiu corrigir, que é para não haver nenhum desconto. Porque não pode ser confundido com 14º salário. Alguns gestores perguntam, isso é um 14º? Não. Se fosse um 14º, teria desconto previdenciário. Se fosse um 14º, teria imposto de renda sendo descontado. Isso é um abono, isso é um plus, isso é um incentivo financeiro. Então não pode haver desconto, e isso aí a gente conseguiu colocar, inclusive na legislação municipal daqui, e na de Solânia, são as 2 únicas que ainda já têm disposto isso. As outras cidades tiveram que fazer decreto para regulamentar, para que não houvesse desconto para as categorias. Então, por isso que eu digo que é a mais atualizada e é um dos mais projetos que a gente vai utilizar em todos os municípios, inclusive para corrigir o de Campina Grande. E quando a gente viu o projeto, a gente inclusive parabenizou nesse projeto a Procuradoria do município por ter. E aí eu queria deixar bem claro
de que a prefeita abriu a procuradoria e o gabinete, né, para essa discussão. Então é louvável, aqui é uma casa de debates. Eu acho que é aqui que a gente tem que debater mesmo se há necessidade ou não de alguma emenda, mas a categoria, e aí Clevne, que tem um contato diário com a categoria, está ansiosa para esse recurso chegar nas contas, porque muitas vezes foi dito a essas duas categorias que esse recurso não era para pagar agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. E eu não estou falando só de Areia, não. Eu estou falando de tantos municípios que a gente passou e ouvia isso. Ah, não, esse recurso não é para pagar agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Esse dinheiro é para comprar material, é para fazer tantas outras coisas que nunca chegava para os agentes comunitários de saúde, e a gente ficava se perguntando onde é que está esse recurso. Deixando aqui bem claro que a gente também está aberto para qualquer dúvida que vocês tenham ao projeto e esclarecer qualquer dúvida ou qualquer necessidade que vocês achem de qualquer emenda colocada nesse projeto. Algum vereador tem alguma pergunta? Boa noite. Por favor, o nome é o... Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo. E, de antemão, a gente agradece pela sua participação e esclarecimentos. Na terça-feira passada, na quinta, a gente não teve sessão. Eu tinha dito que não tinha olhado a contento o projeto e tinha realmente algumas dúvidas, porque presentes no projeto. O senhor aqui falou, deixou claro que esse projeto é um projeto referência. Acredito que outros municípios aprovaram também esse projeto com situações semelhantes, com um texto parecido. Sempre deixei bem claro meus posicionamentos quando há algum projeto que trate da valorização, o reconhecimento de uma classe, eu não voto contra, sempre estou ao lado da categoria. A minha pergunta, Giovanni, é que, nesse projeto que trata da concessão de incentivo financeiro adicional anual aos ACS e ACS, ele é fundamentado em um decreto federal. Esse decreto, ele explica, resumindo minha fala, não que o decreto seja resumido, mas resumindo a minha fala, esse decreto ele trata falando, explicando ou dizendo o que é e como funciona as categorias, no caso ACS e ACE. E também esse decreto, ele regulamenta, né, o parágrafo 1º do artigo 9º, da Lei 11.350, que é de 2006. Talvez, a partir desse decreto, que é de 2015, também fundamentou a alteração da Constituição, a proposta de emenda da Constituição, que foi 2022. Ok. No decreto, essa pergunta que eu tenho que fazer ao senhor aqui no projeto, nesse projeto de lei, ele traz em seu artigo 3º, no texto dizendo o seguinte, que os agentes, tanto de saúde como de endemias, registraram, claro, em efetivo exercício de suas atividades. Inclusive, eu conversava ainda há pouco com o Normando, que se encontra ali, e dizia, Normando, você não vai poder fazer parte, não, mas, na verdade, tanto o Normando como o Edson, que estão ocupando cargos comissionados, eles estão, sim, presentes nesse projeto pelo fato de atender ao decreto federal, decreto número 8.474, que eles não estão fora do exercício de suas funções enquanto ACS e ACE. Eles exercem, sim, em algum inciso do decreto, então eles não estão fora, eles estão contemplados. A nossa presidente, acredito, pelo fato de ocupar o cargo de presidente, e isso é exigência do cargo, a exclusividade, talvez ela não possa exercer a função e não atenda ao decreto. Também seria uma observação, não tenho a certeza. Mas a pergunta em algum momento desse decreto, dessa lei, que eu não vi, não achei, e no projeto de lei do município aqui tem, dizendo que irão receber proporcionalmente ao cumprimento das metas estabelecidas nas estratégias. Aí eu pergunto, esse proporcionalmente ao cumprimento das metas tem alguma coisa a ver com
com o fato de um agente ter uma área maior e o outro ter uma menor, e na hora do rateio ele receber proporcional ao que ele cumpre na meta, ou todos receberão por igual? Esse rateio será igual, porque o que diz a lei do município aqui, que não tem o decreto, que não tem na lei federal, inclusive poderia nem ter, esse texto aqui poderia nem ter, nem existir aqui. Simplesmente dizer, em exercício de suas funções e atividades, e atendendo às estratégias da família. Né? Aí era essa dúvida esse proporcionalmente pode acarretar aí algum prejuízo para algum deles? Esse termo, proporcionalmente, ele diz respeito ao que a gente pensa até para o futuro, né? Porque vocês que votam lei, constroem e constituem, tanto o executivo ou apreciam por aqui, quando a gente vota uma lei, a gente tem que ver qual a proporção do alcance dela. Porque às vezes a gente está construindo uma lei para melhorar a vida de alguém, mas vai melhorar de alguns e prejudicar de outros. A gente só vê a proporção da lei quando ela está em funcionamento, qual o alcance e onde ela pode impactar na vida da sociedade. No caso, a gente aqui em Areia, a gente está discutindo um incentivo financeiro adicional, mas aí a gente já está pensando lá na frente, que é o que a gente tem a apresentar ainda essa categoria, que é um plano de cargos, carreira e remuneração para as duas categorias, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Não sou eu que estou dizendo que essas duas categorias têm que ter plano de cargos, carreira e remuneração. Quem é que está dizendo? É a Constituição. E aqui a gente está voltando em incentivo financeiro. E eu estou falando em plano de cargos porque eu estava dizendo ali a Cleber, isso aqui é um avanço. Mas o que vale para a vida de vocês é plano de cargos, carreira e remuneração. E aí, quando você fala na proporção, proporcionalmente, é porque é o seguinte, a gente está pensando, e eu estou dando o exemplo, por exemplo, de Campina Grande. Eu tenho um plano de cargos, carreira e remuneração lá em Campina Grande. Então, eu não posso pegar o valor que eu recebo pelas minhas progressões do plano de cargos e transformar isso em um incentivo financeiro. Proporcionalmente é porque é proporcional ao que vem do recurso da portaria, que realmente não está citada na lei, mas o nosso financiamento ele é baseado e estabelecido por portarias ministeriais. Hoje, aqui em Areia, vocês têm uma portaria que quem mede, quem afere os recursos que chegam aqui é o Previne Brasil para os agentes comunitários de saúde. Na vigilância em saúde, já são outros números e outros índices que são avaliados. Então, eu estou falando aí, nós estamos falando aí nessa lei, que o recurso que será pago será proporcional ao recurso que chega. E pode acontecer, porque alguns municípios fazem isso, você tem uma portaria que limita a quantidade de agente comunitário de saúde e a quantidade de agente de combate a endemias que o município de Areia pode contratar e o Ministério da Saúde vai pagar como incentivo financeiro o piso nacional. Se você aumenta, se a portaria diz que você tem que ter 50 agentes comunitários de saúde, e aí, se não tivesse essa portaria, vocês sabem, infelizmente, no Brasil, como seria. O Ministério da Saúde mandando o pagamento do piso de 2 salários mínimos, eu contrataria 100 agentes comunitários de saúde, 150, 200 agentes. Então, a portaria limita, de acordo com o território, e a quantidade de pessoas e habitantes que cada equipe de saúde da família tem que atender. Então, limitando isso, se o gestor contrata a mais, ele vai ter que ratear proporcionalmente baseado na portaria. Então, pode ser que tenha agente comunitário de saúde, e eu estava dando um exemplo de Lagoa Seca, que ele não recebeu o incentivo no valor completo do piso, dos 2 salários mínimos. Por quê? Porque lá tem número superior ao que a portaria determina no município para o número de agentes comunitários de saúde. Lá eles deveriam receber 2.640, quando rateou com os agentes comunitários de saúde, eles receberam, os agentes comunitários de saúde, em torno de 2.300 e pouco, porque os 300 que ficou faltando daquele valor, ele complementou para pagar aquele que foi contratado pela prefeitura fora da portaria. Então, é proporcionalmente nesse sentido. Os agentes de combate a endemias têm um problema que não é só de Areia. Só uma parte, por favor. O senhor disse que é proporcionalmente à portaria. Isso. No entanto, o artigo 3º, ele diz assim, o incentivo financeiro, é bem claro o texto, Certo. o incentivo financeiro
desta lei, relativa à transferência do recurso financeiro da parcela adicional anual efetuada pelo governo federal, será pago de forma individualizada por meio de rateio, pelo número de agentes, pelos ACS e ACEs, registrado no Sistema Nacional, claro, em efetivo exercício de suas atividades, proporcionalmente ao cumprimento das metas, não a portaria. Ele diz, ao cumprimento das metas estabelecidas... Lá no início fala, relativo à transferência. Sim, sim. Então, a transferência é quem vai determinar o que é proporcional. O texto não diz isso, não. Se você está citando no início do texto aí, Tô. leia o início do texto. Vou dizer. Incentivo financeiro, de que trata o artigo desta lei, relativo à transferência de recurso financeiro, proporcionalmente ao cumprimento das metas estabelecidas nas estratégias de saúde da família. Pode ser, Giovanni, né? Isso. Giovanni, pode ser entendido da forma que o senhor está dizendo. Pode ser entendido, sim, da forma que o senhor está dizendo. Relativo à transferência do recurso financeiro da parcela adicional anual. Se não trouxe nenhum prejuízo em um outro município, aqui ela pode ser entendida também relativa à transferência do recurso financeiro, sim, da parcela, proporcionalmente ao cumprimento das metas estabelecidas. Então, esse cumprimento das metas estabelecidas é o que é informado ao sistema. Correto? Eu estou chegando aqui no artigo 3º. Artigo 3º. Isso. É logo o caput. Então, relativo proporcionalmente ao cumprimento das metas estabelecidas nas estratégias da saúde e no controle. Correto. Exatamente. Então, esse cumprimento é o que é informado ao sistema, há essa informação ao sistema, Esse sistema, ele hoje aqui em Areia... As metas, aliás. Esse sistema ele aqui em Areia, hoje ele é medido para assistência da atenção básica pelo Previne Brasil. Para vigilância é outro sistema. O CNES, na verdade, ele é pessoal. Existe o CNES do posto de saúde, que é onde eles trabalham, ou da referência da vigilância, e existe o profissional. Cada um tem um CNES aqui, um número, dizendo qual a profissão e qual o vínculo dele, inclusive. Então, essa transferência ela é baseada no CNES, para saber se ele é um agente comunitário de saúde ou um agente de combate a endemias para o Ministério. Mas ele não garante que o recurso vai vir dos 2 salários mínimos, que é o piso nacional, para quem está no CNES. Por isso que ele tem que ser proporcional. Então, a pergunta respondida, ok, obrigado. E todos receberão esse rateio por igual. Estando no CNES. É isso? Isso. E aí você falou da questão dos meninos que estão num cargo comissionado, né? Porque mas eles atendem o decreto. O decreto não é só o decreto. A lei que o senhor citou, a 11.350, ele diz quais são as atribuições do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias. Sim, eles atendem. Exatamente. Não estando todos, você não... no caso, o agente de endemias, o fato de você chegar na residência, por exemplo, e colocar o veneno, né, que muita gente chama que é o veneno, o larvicida, você colocou lá, aquilo ali tem que ser pensado antes. Então, tem que ter um profissional, que está lá nas nossas atribuições, que é prevenção, educação em saúde, e tem direito a receber. Isso foi observado, eu sei que eles são atendidos. Senhor presidente, colegas vereadores, assistente presente, Giovanni, tem só lhe agradecer a explanação que você está aqui. Eu sou a favor, voto do jeito que está o projeto, porque eu confio na capacidade que vocês têm. E o presidente do sindicato está aqui presente. Pode contar com o meu voto. Só queria agradecer à Câmara mais uma vez, dizer que eu acho que esse debate é mais do que salutar e é importante, porque não só os vereadores têm que saber de onde vem o recurso, que recurso é esse, mas nós, categorias, a gente tem que saber o que é financiamento de saúde, que recurso é esse que chega para o profissional. Não é algo dado, foi algo construído, lutado lá em Brasília, através de uma emenda constitucional, que a gente hoje tem 2 pisos. Então, vocês viram aí que desde 2015 o recurso chega. Hoje, em 2024, é que a gente está recebendo esse recurso através do incentivo financeiro adicional. E todos os vereadores, eu queria deixar bem claro aqui, não existe projeto de lei quando chega para servidor, eu concordo com você, não existe oposição ou situação para votar um projeto desse. O que a gente tem que compreender é que esse recurso ele vai ser transformado
no incentivo para essas duas categorias levar saúde com qualidade para a população. Então, queria parabenizar todas as vereadoras, vereadores que vão votar nesse projeto favorável e dizer que essa categoria ela é muito mais do que valorizada a partir desse incentivo financeiro. E deixar aqui um pedido. Nós temos que construir um plano de cargos, carreira e remuneração para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate a endemias. Existe uma dívida, inclusive, histórica com essas duas categorias, que é a insalubridade. A insalubridade, ela deve... E quando você diz plano de cargos, insalubridade, você pode construir um plano de cargos e colocar insalubridade dentro do plano de cargos. Você pode construir um plano de cargos, colocar um incentivo financeiro dentro, se não tivesse dentro do plano de cargos. Esperança, a gente já conseguiu apresentar o projeto de lei, o procurador garantiu que até finalzinho de março está aprovando o projeto de lei lá. A gente não quer ir ao Ministério Público para poder garantir aquilo que deve ser obrigação do gestor e de qualquer gestor em qualquer cidade. A gente quer que isso venha para casa. Mas hoje é dia de comemoração, hoje é dia de também, e vale a pena agradecer a todos os vereadores e vereadoras. Quero aqui deixar para a prefeita Silvia que esse compromisso foi honrado com a categoria. Ele, através do Sindras, nós deixamos aqui um voto também de confiança na gestão para que a gente possa construir um projeto de lei junto com a gestão e apresentar aqui à Câmara Municipal. Viva a luta dos ACS e ACE! E a união faz a? A união faz a? Valeu, ACS e ACE! Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão, convidando a todos daqui a 5 minutos para uma terceira. Vai ter a discussão do projeto, não? Não, não. Foi, já teve. A senhora falou na sessão que ia convidar o representante e abrir para discussão. Não, mas primeiro teve a discussão. Não. Aí, agora nós vamos para... Mas tudo bem, eu só queria, senhora presidente, dizer e parabenizar a classe que nós, quanto vereador, a gente não vem para cá para ser contra um projeto de uma classe que merece ser reconhecida, pois a luta é de vocês desde 2015. Então, o papel da Câmara é fundamental, porque tem que a Câmara aprovar. E aí a gente precisa reconhecer o papel dos vereadores, porque se não tem a Câmara para aprovar o projeto, não tem a sanção da lei para o reconhecimento e o repasse do incentivo. Então, quando a gente traz para cá essa discussão, é importante e convida o representante do Sindras, né? O seu Giovanni, para explicar o projeto, para que a gente possa votar tranquilo, de consciência limpa. Porque quando a gente vota e aprova um projeto, se amanhã não dá certo, a culpa é da Câmara. Então a gente precisa discutir e ver se o projeto realmente vai beneficiar a categoria. Se beneficia a categoria, a gente não tem por que votar contra. Agora a discussão do projeto ela é importante, precisa acontecer. E precisa acontecer. Então, parabéns à categoria. O repasse vai chegar na mão de quem realmente é devido, pelo trabalho, pela luta e pela conquista de vocês desde 2015. A luta do Cleber nessa luta aí é importante, porque ele tem estado à frente da categoria cobrando para que esse projeto chegasse aqui. E esse projeto poderia ter chegado antes, sem problema nenhum. Demorou? Não vou dizer que demorou. Acredito que chegou no tempo certo. E que o importante é que vocês a lei vai ser aprovada, vai ser sancionada e vocês vão receber o incentivo. Então, parabéns à classe. Conto comigo, quanto vereador. Voto sim ao projeto da classe, porque vocês representam a nossa cidade. E peço mais, que o representante da categoria possa também conversar com a prefeita para que faça um processo seletivo e atenda às áreas que estão descobertas, para que o número atenda, para que a gente tenha mais agente de saúde e a cidade seja mais contemplada com um serviço que é de excelência. Parabéns à classe.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão, convidando a todos a, daqui a 5 minutos, começar uma terceira sessão. E todos se sintam convidados. Uma boa noite.